contracapa de hoje é com o autor Enéas Tavares e o seu fã Matheus Santi. Um evento steampunk marcou o lançamento desse novo livro. Hoje, o Universo da Leitura está aqui na Atena Livraria para cobrir o lançamento do livro A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, de Enéas Tavares. Carregada de suspense, a história começa em Porto Alegre, no ano de 1911. Neste período, o jornalista Isaías Caminha é enviado à cidade para escrever uma matéria sobre o assassino em série Antônio Luizon. O desaparecimento do Dr. Luizon do hospício onde estava detido motiva Isaías e seu grupo a uma verdadeira caçada ao paradeiro do assassino. Na busca, o grupo encontra vários personagens da literatura clássica, como Pombinha e Rita Baiana de O Cortiço, Simão Macarte de O Alienista, entre outros. Estes personagens clássicos na história pertencem a uma sociedade secreta chamada Partenon Místico, que possui uma relação misteriosa com o Dr. Luizon. O romance lançado pelo professor da UFSM tem como base o subgênero literário steampunk. Surgido em meados dos anos 80, ele mistura elementos da ficção científica e do futurista cyberpunk. Um dos pontos altos do evento foram os fãs, os Steam Players. É só uma moda industrial inspirada em maquinário, máquinas vapores, indústria industrial e tudo que está relacionado a máquinas e o futuro do século XIX, como a gente estava tendo ali em cima uma linda e amorosa palestra sobre isso. É uma recriação do século XIX, tipo uma reinterpretação como se naquele mundo tivesse um futuro muito desenvolvido, só que com as tecnologias antigas, das máquinas a vapor. O que, pelo menos na minha opinião, eu acho que seria bem mais sustentável até e mais legal. Porque são coisas assim que é muito surreal, mas que se tu começa a perceber, com a nossa tecnologia, com o nosso avanço, seria muito mais palpável hoje, sabe? Então eles já visavam isso, visavam um futuro muito relacionado à era industrial e tal, ficavam fixados naquilo. Ganhadora do Prêmio Fantasy 2014, a publicação faz parte da obra Brasiliana Steampunk e promete ganhar novos volumes nos próximos anos. Oi, Enéas, eu sou o Matheus, eu sou estudante de jornalismo, eu li o teu livro, A Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon, e eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre ele com relação à estrutura, enredo, a história. Quem é Luizon? Trata-se de um esteta, de um médico, de um artista que mora na cidade de Porto Alegre dos Amantes, no ano de 1911, e que é surpreendentemente acusado e preso como um autor de vários assassinatos em série que envolvem figuras célebres da sociedade porto-alegrense do período. O livro apresenta esse enredo, que é um enredo tradicional, em termos de um grande vilão que é perseguido por um investigador, que é o Pedro Brito Cândido, mas que é contado ou narrado por vozes literárias da nossa tradição. Então nós vamos ter na primeira parte o Isaías Caminha, que é um personagem do Lima Barreto, que vai a Porto Alegre dos Amantes para escrever uma reportagem sobre os crimes do Luizon. A segunda parte é narrada pelo atual diretor do Hospício São Pedro para criminosos insanos e histéricas incontroláveis, que é o Simão Bacamarte, do Machado de Assis. E a terceira parte, assim como as outras, apresentam outras vozes narrativas, como o Sérgio do Ateneu, do Raul Pompeia, Rita Baiana e Pombinha, do Cortiço, do Aloysio de Azevedo, o Zolfieri, do Noites na Taverna, do Álvares de Azevedo, entre outras personagens literárias aí do nosso panteão. Algumas pessoas têm resumido o Lição de Anatomia, que é o primeiro volume de uma série chamada Brasiliana Steampunk, como uma liga extraordinária com personagens da literatura brasileira, o que eu acho um comentário assim, muito preciso a respeito do que eu tentei realizar com essa obra, né? Além de aproximar o Lição de Anatomia de um dos autores que eu mais admiro, né? Com quem eu tenho mais afinidade, que é o Alan Moore. Ele se situa nesse ambiente muito steampunk, retrofuturista, Porto Alegre, 1911. Como que surgiu essa ideia? Como que funciona o teu processo de escrita em si? Até na orelha do livro tá que tu escreves à luz de velas, com escorpiões robóticos e vários elementos nesse sentido, assim. Como que funciona essa tua vida como escritor? É uma boa pergunta. Desde o início, Matheus, eu sabia que eu objetivava escrever um romance popular, um romance de aventura, de suspense, um romance que brincasse, né, com esses elementos assim considerados juvenis, adultos. Então eu recorri à estética steampunk, primeiro porque a estética steampunk é uma estética muito charmosa. É uma estética que eu acho
muito interessante em termos criativos, em termos narrativos, é a estética da hora, né? É basicamente o oposto do cyberpunk, né? O cyberpunk é uma ficção científica no futuro, o steampunk, que é o punk do vapor, é uma ficção científica no passado. Então, a minha ideia inicial foi pegar esses personagens do nosso panteão da literatura brasileira, que são personagens comumente associados assim, a uma literatura mais de cunho realista, de crítica social, né, entre outros gêneros, e jogá-los nesse universo que é um universo de zeppelins, é um universo de criaturas robóticas, é um universo de monstros, é um universo de misticismo, é um universo no qual uma das principais ameaças é justamente a ordem positivista, né, que é uma ordem cientificista que tem por objetivo coagir ou perseguir toda e qualquer forma de pensar, né, que não esteja enquadrada nas leis tradicionais da física. Então o romance ele apresenta essa sociedade secreta, porque o início do século XX está cheio dessas sociedades secretas, né, que é o Partenon místico, que é essa sociedade secreta na qual o Louison faz parte, ou no qual ele está inserido, e que vai contrastar com esse cenário retrofuturista, racionalista, cientificista, né? Que é um pouco o que nós enfrentamos até hoje, eu acredito. E no próximo bloco, vamos atrás do misterioso livro de São Cipriano. Uma obra marcada por mistério e que coloca medo em muita gente.